gente conversa hoje com a psicóloga Graciane Rocha, que já esteve, inclusive, aqui no nosso Antenado. Seja bem-vinda de volta, Graci. Boa tarde. Obrigada, meninas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Graci. Vamos começar, vamos separar por tópicos, né? Pra gente não se perder por aqui. Vamos começar falando sobre as mães de bebês reborn. Nas redes sociais, né? Tá viralizando esses vídeos, como a gente mostrou, rotina, cuidado e até nascimento ali dos bebês. E aí o que a gente queria entender é, como é que a gente consegue separar essa questão de um item colecionável até o ponto de desenvolver um vínculo emocional tão forte com o bebê reborn, a ponto de tratá-lo ali como um filho real, né? O que acontece? Qual é a linha tênue entre essas duas situações, Graci? Bom, gente, então assim, a inicialização do processo dos bebês reborns, ela é muito bonita, porque esses bebês, eles eram utilizados para ensinar papais de primeiras viagens a ter contato com uma criança desse tamanho. Por isso que ele tinha uma similaridade tão parecida no que se refere à altura, a peso, a textura. Só que esses bonecos, eles têm uma beleza particular e acabou chamando a atenção de alguns colecionadores de bonecas. Então, eles começaram a ser entregues à população como um brinquedo. E até aí tudo bem, são realmente muito bonitos. E se você tem interesse de ter, eu sou extremamente a favor. A gente só precisa observar os excessos. Vale ressaltar que os influenciadores que apareceram na reportagem, eles têm isso como uma forma de gerar mídia. Na vida real, eles não tratam esses bonecos como se de fato fossem filhos deles. Porém, uma grande parte da população começou a absorver o bebê reborn como se fosse uma criança de verdade. Psicologicamente, a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque tá tudo bem eu brincar de boneca na fase adulta. Se a gente for parar para prestar atenção, os meninos brincam com PlayStation a vida inteira. Sim. E ninguém julga. Então não tem problema nenhum um adulto gostar de colecionar bonecas, brincar com as suas bonecas. Agora, a partir do momento que a gente tem alguns excessos, onde ele começa a enxergar esse brinquedo como algo de verdade, a gente precisa entrar com a intervenção psicológica para saber em que momento teve uma ferida emocional onde ele começou a enxergar num brinquedo uma criança de verdade que não vai poder retribuir o mesmo afeto que ele está nutrindo. E quando o apego ao bebê reborn ultrapassa o limite do simbólico, passa a ser um motivo de preocupação clínica. É mais ou menos nesse gancho aí que você falou, né? Quando a pessoa começa já a ultrapassar o limite. Qual seria esse limite, por exemplo? A gente viu na reportagem algumas pessoas que chegam a levar esse bebê reborn para o pediatra. Não existe necessidade da gente levar um brinquedo ao pediatra porque não vai ter nenhuma resposta anatômica e fisiológica para ser investigada por um profissional. Então, se você percebe que a pessoa já parou de colecionar e de brincar com essas bonecas e ela começa a absorver características humanas, a gente precisa de uma intervenção psicológica. A gente precisa estar entrando com uma terapia para entender qual é o espaço que esse bebê está ocupando. Porque, de fato, querendo ou não, ele está tampando um espaço que não seria dele. E Graça, você acredita que o uso desses bebês reborns, ele pode funcionar aí como um tipo de mecanismo de defesa emocional, né? O apego a esses bonecos pode estar ligado a talvez solidão, depressão, ansiedade, ou como você falou, né? Talvez ele é algo não muito tratável, né? Uhum. Se a gente for observar, grande parte da população que consome esses brinquedos já são jovens adultos acima de 30 anos. A gente precisa observar se não é uma carência afetiva de uma família. Às vezes, homens e mulheres que ainda não concretizaram o desejo de ser pai e mãe e que acabam enxergando no brinquedo uma saída para tampar um buraco emocional. Então, a gente precisa realmente tomar um pouco de cuidado para saber até onde esse bebê está ocupando um espaço saudável na sua vida. Eu já vi até que algumas batem boca, assim, nos comentários das redes sociais, defendendo, porque chega a ver aquela pessoa para ofender. Nossa, você é maluca para tá tratando como criança. Fala assim, não, fala assim, é meu filho. Para mim, é como se fosse filho de verdade. Tem gente que realmente ultrapassa esse limite do saudável, né? E começa a fantasiar, podemos dizer assim, uma vida, como se fosse uma pessoa real ali, começa inclusive a mostrar o crescimento desse bebê, trocando, como se fosse uma criança evoluindo, crescendo. Como que é? Como que você vê essa situação? O que seria recomendado para uma pessoa que já está nesse nível, nível? Primeira coisa que a gente tem que aprender é a ter empatia ao utilizar redes sociais. Muitas pessoas, elas acabam utilizando esse ambiente para colocar para fora o ódio que elas guardam dentro dela. Porque, querendo ou não, se a pessoa está comprando algo com o seu dinheiro e não está afetando a sua vida, não tem necessidade de você ter tão agressivo em comentários
porque esses comentários agressivos não vão agregar em nada na vida daquela pessoa. Então, assim, respeite a decisão. Se você não faz parte da família, você não tem como ajudar a intervir com auxílio psicológico, a sua crítica, no caso, ela não é bem-vinda. E em relação a essas pessoas que elas se doem com comentários maldosos, que recebem por estarem gostando do bebê reborn, talvez elas possam usar esses comentários como um sinal de alerta, de até quando eu estou agindo de uma forma onde a sociedade enxerga como algo saudável. Querendo ou não, os comportamentos sociais, eles são um termômetro de quem nós somos vistos, como nós somos vistos perante a sociedade. Então, vale sim utilizar esses comentários negativos como um termômetro da sua normalidade. E Graça, eu achei muito interessante também que você falou a realidade por trás dos criadores de conteúdo, né? Às vezes essas pessoas, elas estão apenas criando conteúdo e não vivem de forma na vida real, mas muitas pessoas acabam tomando aquilo como verdade e trazendo para a sua vida, né? Se identificando, revelando esses transtornos. Existe uma responsabilização também desses criadores de conteúdo, porque hoje em dia a gente está vendo até mesmo a simulação de um parto ali empelicado, aquela coisa toda, né? Até que ponto também esses criadores precisam produzir um conteúdo, mas afirmando ali os dois lados da moeda, né? Porque tem gente que às vezes tem algum transtorno psicológico e vai se identificar e achar que é normal, não é? Sim. Na verdade, esses criadores de conteúdo, eles trabalham por likes, por visualizações, é um emprego, é uma profissão e a gente precisa respeitar. Só que, em contrapartida, eles também precisam deixar claro que nada mais é do que uma brincadeira. Uma das moças que passou na reportagem, para quem acompanha o Instagram dela, ela mesmo fala que ela faz todas as filmagens de troca de roupinha de bebê, de passear com o bebê no carrinho. E quando ela chega no apartamento dela, o boneco vai para dentro do guarda-roupa. Então, elas precisam mostrar os dois lados da moeda. O lado bonito de você comprar algo que te faz bem, que te satisfaz emocionalmente, porém o lado verdadeiro, onde você sabe que não vai ter um retorno afetivo, porque nada mais passa do que uma brincadeira. Tá aí, bem, eu acho que bem esclarecedor, né? E a gente pode até perceber que muitas estão ali só por engajamento, estão mostrando para ver os debates nos comentários, né? Já para gerar aquele burburinho e não como de fato uma criança de verdade, né? Agora a gente vai mudar de pauta, falar de outro assunto um pouco mais delicado também, Esse né? aqui tem muitas camadas. Esse aqui são muitas camadas. Vamos falar sobre os Therians. Como a psicologia entende o fenômeno dos Therians? Existe aí alguma classificação, diagnóstico? É considerado mesmo um aspecto de identidade? De que forma a psicologia vê os Therians? Na verdade, os Therians, eles surgiram de um outro termo, que na verdade eram os furries. Os furries, na nossa geração, eles eram mais conhecidinhos por conta daquelas pessoas que vestiam os filhos com as roupinhas do bebê da Parmalat. Os furries nada mais são do que cosplay, onde a pessoa, de fato, compra uma fantasia e anda fantasiado com aquele animal que ele sente uma maior afinidade. A partir daí, alguns grupos de pessoas começaram a internalizar essa brincadeira e trazer para o longo do seu dia a dia e não mais só em encontros de cosplay. Foi aonde nasceu os Therians. E essas pessoas, elas afirmam que elas têm uma ligação espiritual com o animal, ao contrário dos furries que simplesmente admiram a beleza do bicho. Então, os Therians, eles começam a se comportar como se fosse aquele determinado animal. O que a gente precisa observar? Assim como as mães de bebê reborn, os Therians, eles também são criadores de conteúdo. Então, eles também fazem isso buscando atrair a atenção para o trabalho que eles ocupam. A gente só precisa observar os excessos. Gente, e tem muitos excessos, né? Porque eu já vi bizarro. alguns casos que me assustaram de pessoas que querem ser um cavalo, que começam a fazer... Eu vi pessoas que fazem modificações corporais. Sim. Mudam a orelha, porque quer parecer com uma raposa e quer uma orelha de raposa e não uma orelha humana. Tem gente que muda os olhos, faz procedimentos irreversíveis no corpo. Sim. Eu fiquei sem loucura, saber gente. o que dizer. E olha só, Meu Deus. essa identificação como animal, eu queria até perguntar para a Graça, ela também pode estar relacionada a talvez traumas, experiências da infância ou questão de autoestima, né? Porque ali é um exagero, é um excesso, né? E todo excesso esconde uma falta. Na verdade, a gente fala muito sobre a afinidade. O animal que você sente mais afinidade, geralmente é o animal onde os Therians têm o seu hiperfoco. O que a gente pode observar? Quando uma pessoa ela se identifica com um animal e ela começa a construir características desse animal, e a gente percebe que mesmo assim ele continua tendo uma vida saudável, por exemplo,
Eu me identifico como um cavalo, eu gosto de agir como um cavalo, mas eu saio para trabalhar, convivo com a minha família. Isso a gente não consegue enxergar como um transtorno mental. A gente consegue enxergar como um criador de conteúdo, que é o que muitas pessoas têm dificuldade de perceber e aceitar, que sim, muitas vezes fazem apenas para chamar atenção. Agora, se essa pessoa ela já começa a agir boa parte do tempo como um animal e não consegue mais se posicionar como um ser humano em sociedade, aí a gente já enquadra como um problema chamado despersonalização, que é quando a pessoa começa a não enxergar mais nela características de uma pessoa. E aí sim, cabe uma intervenção não só psicológica, mas também psiquiátrica, para saber até que ponto o sistema nervoso desse indivíduo está afetado. Caramba! E existe alguma distinção clínica entre uma crença etérea e algum transtorno dissociativo ou até mesmo delírio? A gente geralmente analisa como um todo, foi como eu expliquei. Se os Therians, eles fazem isso em busca de likes, em busca de chamar a atenção para atrair um público que vai trazer um retorno financeiro, a gente consegue chamar de uma pessoa que se enquadra como Therian, mas não tem um transtorno mental. Agora, se essa pessoa realmente vai perdendo características de seres humanos e vai começando a absorver de uma forma total essa formação animal, aí a gente já realmente precisa entrar com uma intervenção mais clínica. Impressionante. E a gente falou muito sobre esses pontos, né? Tem os pontos negativos, positivos, mas a gente tem muito preconceito envolvendo a questão de Therians e bebê reborn. Acho que como um todo, como é que é a sociedade? Você deu até um exemplo aqui, né? Sobre o se não te interessa, né? Se você não tem algo para agregar ali, não comentar nada. Mas a gente está numa sociedade muito opinosa, todo mundo quer participar de tudo, chama atenção. Como que a gente precisa entender esses conceitos e tentar, né, lidar da melhor forma com bebê reborns e Therians? Qual o aconselhamento assim para as pessoas? É saber separar mesmo as coisas? A gente precisa entender que opinar é diferente de ofender. Quando eu quero opinar, eu dou a minha opinião sem fazer com que o outro se sinta mal e sem alimentar um discurso de ódio que por si só já existe nas redes sociais. Então a gente precisa começar a observar a nossa fala, o modo como a gente lida com as pessoas ao nosso redor e entendendo que seja uma forma social de se manifestar, seja um transtorno mental, a pessoa não precisa do seu julgamento, que, diga-se de passagem, não auxilia em muita coisa. Então, vamos começar a observar melhor a forma como a gente se comporta nas redes sociais e se aquele conteúdo ele não agrega valor à sua vida, se você não enxerga como um conteúdo que tenha um significado maior, bloqueie, sinalize para as redes sociais que você não tem interesse naquele conteúdo, automaticamente a rede não vai mais te indicar e você não vai precisar ver aquilo que tanto te incomoda. É verdade, eu faço isso, sabia? Eu nunca deixo comentários. Eu posso pensar, porque é normal, né, gente? É inevitável. Sim. Em alguns casos a gente pensa, só que eu não coloco ali, eu não deixo. Eu fico, poxa, eu não gostaria, se fosse eu, de receber um comentário assim. Então eu só coloco, não tenho interesse e sigo a vida. Tá tudo bem pra mim, tá tudo bem pra pessoa. A pessoa nunca vai saber o que eu pensei a respeito dela e é isso. Melhor coisa, olha, eu já segui as dicas antes mesmo. Maravilha. Graça, muito obrigada pela sua participação. A gente abordou esse assunto também com certo cuidado aí, né? Vendo ambos os lados da moeda. Mas esse toque pra você que tá entrando nessa onda é entender o que é o mundo real, o que é o mundo fantasioso, que é muito importante, né, Graça?